Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E para entender o assunto que Jesus estava falando com os fariseus, nós vamos falar sobre a dracma perdida e sobre a ovelha perdida. Vamos ver qual que é o assunto destas três histórias, dessas três parábolas, para entender o que Jesus quer falar conosco hoje, pois ele é o dono da igreja e ele quer falar com a gente hoje sobre isso daí. Vamos lá? Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Senhor meu Deus, meu Pai querido, neste momento, diante da tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu te peço sabedoria e também entendimento para aqueles que estão ouvindo, que estão acompanhando essas mensagens. Em nome de Jesus, esteja presente, Pai. Faz a tua vontade. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Eu vou falar sobre pai nos tempos antigos, pai nos tempos presentes. No tempo antigo, sério na linguagem patriarcal. No tempo de agora,
paspalhão na linguagem Simpsons. Filhos, como era antes, filhos agora. Mas seja como for, antes ou agora, o mandamento é o mesmo. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A história dessa parábola é assim. Havia um pai que tinha 2 filhos. Um dia, um filho mais velho, era aquele filho que trabalhava, estava sempre presente junto com o pai, cuidava das fazendas do pai, dos negócios do pai. O filho mais novo, não. Esse gostava de brincar, gostava de sair com os amigos, sei lá, pode até acontecer de muitas vezes seu pai até ter ido buscar ele nas ruas, talvez caído por droga, por bebida, não sei, mas ele não gostava de trabalhar. Até que um dia ele chega para o pai, não contente com tudo que tinha em casa, disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Essa atitude é como dizer: já que o Senhor não morre, dá minha parte mesmo assim. O pai pensou: será que meu filho quer que eu morra? O filho mais velho, só de olho, pensou: quero ver o que isso vai dar. Essa é a ilustração. Talvez com a maior dor no coração, porque o pai sabia que ele iria destruir tudo o que fora construído, mas seu coração falou mais alto e o inventário foi feito. O filho mais velho também recebeu a sua parte. Isso está em Lucas 15, 2. Então a gente vê 2 filhos, 2 tipos de personalidades. O filho mais velho era dedicado, trabalhador, se envolvia com os negócios de seu pai. O filho mais novo, totalmente irreverente, gostava de festas, baladas, mulheres e muitos amigos. Pode ser que este pai tenha lhe buscado de madrugada fora pelas ruas, por onde passava noites de farra. Quantas não deve ter sido as vezes que seu pai recebeu pedidos para depositar mais dinheiro em sua conta, porque gastara todo o saldo e o pai lhe atendera. Como se não bastasse, pediu sua parte da herança, porque estava com seus planos abandonar a sua casa e abandonar o seu bondoso pai. A herança dos bens. A herança é aquilo que o morto deixa. Uma partilha extraordinária de herança dada com um pai vivo por imposição dos filhos é o que estamos vendo nessa parábola que Jesus conta. Lucas 15, 13 diz que o filho juntou tudo que tinha, pegou as suas coisas e partiu para uma terra bem longínqua. E começa a gastar com os amigos, gastar com mulheres meretrizes, gastar com bebidas e festas e farras. Lucas 15, 14 diz que acabou todo o dinheiro dele. Acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos, agora sem dinheiro e sem amigos, ele está passando necessidade ao extremo. Até que chega alguém e fala para ele: olha, quer um trabalho? Vai cuidar de porcos. Todos nós sabemos que judeu e porco não combinam, eles não têm. E foi a maior humilhação para ele ter que cuidar de porcos. Lucas 15, versículo 15, 16, 17. Ele planejou o que fazer e o que dizer para seu pai. Pensou ali: vou voltar para a casa do meu pai. Aí, tendo planejado, Lucas 15, 18 e 19 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. A necessidade lhe encheu de coragem e ele voltou para casa. O pai parecia olhar todos os dias para aquela estrada afora, até que um dia viu seu filho. Quando avistou seu filho de longe, correu ao encontro de seu filho e o abraçou. O pai corre ao encontro do filho e isso era uma atitude inadmissível para um chefe de família. E Jesus está contando essa história para os fariseus e escribas. E eles estão indignados com isso. Como que pode um pai correr em direção do filho? Como que pode um pai abraçar o filho? Isso é inadmissível. Outra coisa, o cumprimento entre pessoas de nível diferente é ósculo ou beijo, jamais um abraço. Abraçar era se igualar a ele, era um ato de humilhação. O pai se abaixou à altura do filho. Na linguagem de hoje é #tamo junto. Lucas 15:22. O pai então lhe dá um anel, vestes reais e sandália nos pés. E isso não significa que ele falou: filho, tira logo essa roupa, porque você tá fedido, você tá fedendo, vai tomar um banho, põe essa roupa. Não, essas roupas eram reais. Olha o que aconteceu com José, eram igualzinho às vestes de José. Anel, vestes e sandália nos pés, para ser governador no Egito. Isso é um símbolo de liderança. O pai estava dando ali, porque ele chegou vivo e chegou de volta, um cargo de liderança. O filho pródigo recebeu vestes de liderança como José recebera no Egito. Essa história de Jesus não parece estranha? Parece sim, e muito. Porque dá a impressão de injustiça com o filho mais velho. Mas tem motivo justo e nós precisamos entender a parábola. O filho chegou, a festa começou, o novilho foi morto, matado e a festa, e rolando aquela festa maravilhosa. Lucas 15:22-24. E Lucas 15:25-32 diz que o filho mais velho, que estava no campo, regressou para casa, já no fim do dia, para descanso. E quando chega em casa, quer saber o que está acontecendo na casa. Pois ele passou o dia todo fora. O filho mais velho chegou do campo e, vendo a grande festa, com muita comida e alegria, ficou irado. E perguntou: este filho entrou na festa? Ele ficou ali na porta, com muita raiva, explicando para o pai que ele era trabalhador, que ele trabalha para as coisas do pai. Ele ficou se explicando ali. O pai instava: vai, filho, entra para a festa, o seu irmão chegou, ele está vivo, vem festejar junto. O filho cruza os braços e está na porta. Será que esse filho entrou na festa ou não? Vamos ver. Assim vos digo, disse Jesus em Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então se alegre. Por que ficar dizendo: ai, mas aquele não é, aquele não podia, aquele não merece? Todos merecem a salvação. Escribas e fariseu interrompem a refeição e ensinos de Jesus. Porque Jesus usou essas histórias? Qual o contexto do cenário que o Mestre Jesus usou para ficar clara a sua mensagem? Veja o que está escrito em Lucas 15:11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Então, você vê que ele está falando e disse. Se tem essa ligação e aí,
porque deve ter alguma coisa a mais. O que será que Jesus falou a mais para os fariseus que a gente não está vendo aqui nesse momento? Vamos procurar. Para quem Jesus estava contando estas histórias? Para os escribas e fariseus. Com que finalidade? Para sabermos qual o assunto desta conversa, precisamos entrar na conversa. Shalom! Olá, Jesus! Tô aqui! Eu quero entrar nessa conversa! É assim. E Jesus continua falando com os escribas e fariseus que estavam indignados. Você come junto com os pecadores. Aí, Lucas 15:11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E disse? Então, o que Jesus disse antes? Me conta tudo. Vamos ver onde começa esta conversa para entender o assunto. Jesus continua. Se a gente volta um pouquinho à leitura, a gente vai ver que em Lucas, capítulo 15, verso 8, diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Como é que é? Por que tanto desespero por causa de uma moeda? Por quê? Me conte tudo. Conto. Para saber o texto, preciso do contexto. Naqueles tempos, a mulher não tinha como fazer uma faculdade, nem ter uma profissão. Por isso, quando ela ia se casar, seu pai lhe dava uma quantidade de moedas de valor para que ela pudesse usar quando fosse necessário. Estas moedas eram como um seguro de vida à sua disposição e para não correr risco de perder, pendurava-as no véu ou em uma tiara. Porque se o marido fosse para a guerra e não voltasse, aquela seria a garantia de vida que lhe restava. Encontrar a moeda ou dracma é encontrar a salvação. E Jesus continua contando. Aí eu pergunto, ok, mas a parábola da dracma perdida começa com ou. E ou é uma conjunção alternativa. O que está antes do ou? Vamos para lá. Lucas 15:8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Lucas 15. Então vemos aqui o versículo 8, que começa com uma conjunção alternativa, ou. Se tem essa conjunção ou, é porque eu tenho que ter uma alternativa. É isso ou o quê? Outro. O que tinha antes? Para que eu possa escolher. Veja, se você chega num local e alguém está dizendo, e você pega a conversa e fala, ou assim, você vai ter que saber, mas então qual é? O que eu tenho para escolher? Isso ou? No verso 15 ele disse, e disse. Então, Lucas 15:8 ou Lucas 15:11 e disse. Bom, o que foi que ele disse antes? Antes do ou está a ovelha perdida. E ele diz em Lucas 15, verso 4, olha que a gente está voltando a história, voltando para poder entender o assunto. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Por que Jesus deu explicações para as críticas dos fariseus e escribas? Os ensinos de Jesus começam no capítulo 14.
Jesus deu satisfação porque Jesus quer salvar até o mais vil pecador, até o hipócrita. É um sábado em Cafarnaum, na casa de um dos principais dos fariseus. Jesus chega ali e cura um homem hidrópico. Em seguida, senta-se à mesa, sentou-se para ensinar e ensinou sobre os primeiros assentos, a grande ceia e a providência de Deus. Os fariseus viram eles porque as casas eram dessa forma. Eles comiam, ceavam no telhado, na laje, por causa de muito calor dentro da casa. Então eles estavam ali ceando e ensinando. E chegaram a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. Lucas 15, versículo 1. Os fariseus do lado de fora, vendo que ele estava ali e entre eles publicanos e pecadores, começaram a murmurar. No verso Lucas 15, verso 2 diz: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 3: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Jesus então ouviu a crítica e propôs parábolas para eles, para ensinar eles, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? Versículo 4 de Lucas 15. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Lucas 15, verso 8. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Lucas 15, verso 11. Contou então essas 3 parábolas com um único objetivo. Qual era o porquê que Jesus contou? O que tinha o porquê disso? Se Jesus é tão bom e estava provado que ele é mesmo bom, por que os fariseus e escribas o perseguem tanto? Por quê? Porque Jesus, além de curar, perdoa o pecador, que entende a sua mensagem e se arrepende. Sim, isso daí perturba muitas pessoas. E para essas pessoas, escribas e fariseus, era horrível. Isso para eles era ruim, porque no meio de tantos pecadores, quem tem pecado escondido se passa por santo. Então, se os fariseus têm pecado escondido, como tem outros pecadores que eles julgam ser pior que eles, mas pecado é todo pecado, eles se passam por bonzinhos, por santarrões, por santões. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou a parábola da ovelha perdida. Então, a ovelha sabe que estava perdida? Sim, ela sabe que está perdida. Onde ela está perdida? No campo, fora de casa. Alguém está perdido lá fora. Vá buscar. Depois Jesus ensinou a parábola da dracma perdida. A moeda ou dracma sabe que está perdida? Não, moeda não tem sentimento, não sabe que está perdida. Ela está perdida onde? Dentro de casa. Então, o que Jesus quis dizer? Que dentro da casa, dentro da igreja, tem gente perdida, que precisa ser resgatada, que precisa ser achada.
E para dizer que tem pecador precisando de salvação lá fora e tem pecador precisando de salvação dentro da casa do pai, por isso contou a parábola do filho pródigo. Então, um filho estava perdido dentro da casa e se sentindo e ali dando uma de que era o perfeito, o bom, e o outro filho estava perdido fora da casa. E este era muito sincero, ele demonstrava que estava perdido. Reveja a parábola. É um pai com 2 filhos. O filho mais novo: pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. O pai: será que meu filho quer que eu morra? Pensou na hora. O filho mais velho: é como se ele estivesse olhando e dizendo, eu quero ver no que isso vai dar. O filho mais velho também recebeu a sua parte. Olha o que está escrito em Lucas 15:12. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles, no plural, a fazenda. Devia ter repreendido esse filho mais velho, devia ter repreendido o filho mais moço, mas não fez. Era um perdido dentro da casa do pai. O mais novo era perdido fora da casa do pai, mas foi sincero, percebeu que estava perdido, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Lucas 15:20, a gente vê ele voltando, o pai se alegrando, correndo ao encontro dele, o abraçou de forma, olha, tamo junto, não se preocupe, meu filho. E nós só sabemos que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, porque Jesus contou. E só quem vem do céu é que pode saber o que acontece no céu. E Jesus disse nessa parábola, há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, de 25 a 32, a gente vê o filho mais velho na porta e o pai do lado dele insistindo para que ele entre para as bodas, para que ele entre para a festa. Será que ele entrou? O filho mais velho atendeu ou não atendeu o pedido do pai? Se você se encaixa em algum lugar destas histórias, eu tenho uma boa notícia para você. O pai deu o único filho para nos salvar. Jesus Cristo morreu, foi crucificado, pagou toda a nossa conta. Não tem mais nada que nos acuse diante de Deus, porque Deus nos vê através da cruz. Então estamos limpos, justificados diante do Pai. Então, filho mais velho, entre para as bodas. Mas esse filho não entrou. Ele não entrou e essa parábola ficou em aberto. Essa parábola acontece até hoje. Todos os dias está acontecendo. Todos os dias tem ovelha, pessoas perdidas dentro das igrejas. Todos os dias tem pessoas perdidas fora da igreja. E todos os dias Deus, Adonai, o Eterno, o Pai, misericordioso, amoroso, te chama, filho, entra. Filho, entra. Ele enviou Jesus e Jesus disse, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro e cearei com ele. Eu entrarei e cearei com ele. Abre o teu coração para esta mensagem, para a mensagem do Pai. Ele te convida para as bodas. Em breve Jesus vai voltar e nós estaremos ceando com ele nas bodas do Cordeiro. Vamos fazer esta oração. Pai, eu reconheço que sou pecador e sei que Jesus morreu para me salvar e me justificar.
Peço que me perdoe e escreva meu nome no livro da vida, porque eu quero entrar no paraíso e sentir a sua presença. Diga isso para o Pai na sua oração, no mais íntimo do seu coração. Eu te agradeço por me ouvir. E assinado, professora Vilma Longini. E assim finalizamos o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou e gostaria de receber mais notificações de outros estudos, curte a nossa página, curte o nosso canal e até a próxima.